Mas você deve estar se perguntando, test drive? Que título diferente para uma mensagem. Mas é porque nós estamos falando de um Deus misericordioso. Não há um Deus tão misericordioso como o nosso Deus. Que outro Deus faria propostas tais como essas que eu vou ler aqui para você na Bíblia? Nós vamos começar lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Você vai ver que Deus ele faz um convite, ele faz um desafio ao pecador. Olha o que diz a Bíblia, vamos acompanhar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então você percebe que Deus aqui ele faz um convite. Deus não está perguntando qual é o tamanho do teu pecado, qual é o tamanho da tua rebeldia. Ele tão somente está fazendo um convite. Ele diz, vinde e arrazoemos. Vamos colocar as nossas razões sobre a mesa. Apresente a tua razão e eu vou apresentar a minha razão. Vamos bater um papo. Que outro Deus, senão o nosso Deus, o Deus verdadeiro, faria uma proposta como esta? Muitas vezes olhamos para Deus como um Deus que impõe a sua vontade, porém, ao lermos textos como este, nós entendemos que Deus não é um Deus impositor. Ele não é um Deus déspota. Ele nos chama para uma conversa, para ele nos dar a oportunidade de apresentar a nossa razão. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós já entramos nessa conversa devendo. Mas ele diz, vinde, apresenta as tuas razões. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei como a branca lã. E aí que tem que ter a esperteza da nossa parte ao chegar diante de Deus. Ali no meio das nossas razões, nós temos que dizer a Ele que nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Para nos aproximar de Deus para esta conversa, precisamos chegar convictos de que o sacrifício de Jesus Cristo pagou o salário do nosso pecado. E aqui, como o Senhor convida, vinde arrazoemos, Ele também vai apresentar as razões dele. Ele também vai apresentar a palavra dele. Ele diz assim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu vou ouvir as tuas razões, vou perdoar os teus pecados. Agora você vai ouvir as minhas revelações e se você atender às minhas revelações, você vai comer o melhor desta terra. Um outro texto da palavra de Deus que eu gostaria de ler com você está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Novamente, Deus nos convida para um test drive. Ele nos convida a trazer em sua casa, a casa do tesouro, a sua igreja, os nossos dízimos, que é 10% de toda a nossa renda. Mas ele coloca uma condição maravilhosa, ele diz assim, faz aí prova de mim, traga o teu dízimo e verifica. Se eu não te abençoar, em outras palavras Deus está dizendo, se eu não prosperar você, se eu não abrir a janela do céu, se eu não derramar sobre vós bênção sem medida, você para. Agora, se você trouxer os teus dízimos e as tuas ofertas, e eu te abençoar, eu repreender o devorador, se por tua causa eu repreender o devorador, se por causa da tua obediência eu abrir a janela do céu e te abençoar e te sustentar, aí você continua. Provai-me nisto, diz o Senhor. E eu quero deixar uma pergunta aqui no ar. Você que é dizimista fiel, Deus cumpriu a parte dele? Sim ou não?
Então, se ele cumpriu, continua. E você que não tem sido um dizimista, você só vai saber se Deus cumprirá ou não a promessa dele se você fizer o test drive. Nós temos 3 empresas e o nosso administrador, ele sabe, nós damos o dízimo do bruto. Entra o dinheiro, nós retiramos 10%, entregamos na casa de Deus. Por quê? Porque para mim tem dado certo. Eu fiz o test drive e gostei do resultado. Deus verdadeiramente tem nos abençoado poderosamente por causa da obediência à sua palavra. Mas com Deus as coisas são assim. Você só sabe o resultado se passa pela experiência. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas isso tem que sair da teoria e ir para a prática. Ele diz, venha cá. Venha do jeito que você está. Você está sobrecarregado, cansado? Eu vou te dar descanso, eu vou te aliviar, mas você precisa vir até mim. E ir a Jesus implica em ir para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ali você vai encontrar descanso para a tua alma, vai encontrar sossego para a tua alma. E se você observar, então, toda a sua Bíblia, Deus te faz convites. Deus te chama para uma mesa redonda, para uma conversa, para você fazer um teste. E por que ele faz isso? Porque ele confia no poder dele. Ele sabe que se você entregar o teu dízimo, ele é poderoso para te prosperar. Se você vir conversar com ele a respeito dos seus pecados, ele tem poder para te perdoar. Então Deus é poderoso. Ele está te chamando e ele está te esperando para uma conversa.